Senhor, nós estamos aqui como igreja, Pai, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Estamos aqui também em oração, Pai. Purifica-nos de todo mal, Senhor. Perdoa as nossas mazelas, nossos pecados, Pai, para que possamos nos achegar mais perto de Ti, Pai, com mãos limpas, um coração puro, Senhor. Ó Deus, que o Teu nome venha a ser engrandecido, Pai. Que o louvor chegue até o Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Declaro do início. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Operando maravilhas, transformando corações. Que o Teu nome venha a ser exaltado, Pai, e engrandecido. Essa noite a gente vai continuar falando um pouco ainda sobre oração. Nós temos aprendido que a oração não é a petição. Petição é uma das partes que compõem a oração. E talvez por anos, ou talvez até décadas, você e eu estivéssemos orando da forma equivocada, da forma errada. E nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos, com a igreja, sobre a petição em si. Nós aprendemos de uma forma didática sobre a oração, mas também Jesus nos ensina, no Sermão do Monte, sobre como deve ser a oração modelo. E em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 15, Jesus ensina sobre a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E nós aprendemos que a oração, ela começa com adoração. E após a adoração, o conjunto da oração vai passar pela confissão de pecados. Depois que você confessa seus pecados, que você lava suas mãos, você então vai passar para ações de graças, onde você vai bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele fez e operou na sua vida. E por fim, você vai peticionar, é a petição, é o pedido. E hoje eu quero refletir sobre a petição. Muitas vezes nós nos enganamos achando que a oração é a petição. E sim, em muitos lugares, em muitas igrejas, se falarmos, vamos orar, nós já entramos na presença do Senhor peticionando, atravessando completamente o processo da oração. E o que seria a petição? A petição ela é interessante, porque muitas vezes nós temos a ideia da Trindade em relação ao Pai, que Ele está o tempo todo furioso, despejando ira sobre o pecador. E essa ideia é equivocada. Deus, Ele é um Pai amoroso. O mesmo Deus que se preocupa com estômagos vazios, Ele também se preocupa com as coisas menores na sua vida. Ele também se preocupa. Se a preocupação da sua vida, nesse momento, pode ser o tapete da sala, Ele também se preocupa com o tapete da sua sala. Assim como também Ele se preocupa com pessoas que estão com estômago vazio. Nada é grande ou pequeno demais para Deus, desde que esteja na sua vontade. Talvez o grande problema da oração é entendermos se o que estamos pedindo está de acordo com a Escritura, com a vontade de Deus. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Tiago. Capítulo de número 1. Versículo de número 5. Olha o que Tiago vai dizer na sua epístola. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se nós não estamos sabendo como peticionar, peça sabedoria a Deus, para que então você consiga aprender a pedir do jeito correto. E é interessante que em algum momento você pode perceber que parece que as suas orações não são respondidas, que suas orações não estão sendo correspondidas. Muitas vezes parece que estamos orando às cegas, sós, né? Você está no seu quarto trancado e parece que a oração não passa ali do forro, da laje. Não sei se isso já aconteceu com você. Ter a sensação que tudo que você está peticionando no processo da oração é vão. E eu queria salientar algo sobre isso, para que se isso estiver acontecendo, nós possamos corrigir isso, corrigir de forma definitiva, porque alguns sentimentos ruins nos afligem no processo da oração, como duvidássemos que algo pudesse acontecer. E eu vou elencar aqui 4 razões. A primeira, porque oramos por generalidades vagas. Eu não quero dizer que você tem que ser específico ao ponto de, se você deseja um carro,
Ah, Senhor, eu quero na cor tal, com aro tal, com a motorização tal. Não é isso. Porque muitas vezes, e os irmãos vão concordar com o que eu digo, talvez você já observou isso no grupo de vida. Alguém pede, eu quero pedir uma oração. Sim, mas pelo quê? Não, eu quero que Deus abençoe Goiânia. É muito vago. E possivelmente você não vai ver a resposta dessa oração. E talvez um dos segredos da oração é você observar o resultado da sua petição de forma positiva, e isso vai alimentá-lo a peticionar mais. Não é errado, mas temos que ter um escopo bem definido. Quando entramos na presença de Deus, nós devemos saber muito bem o que estamos pedindo ao Senhor. Muitas vezes, pedimos de forma equivocada. E se você tem feito da forma errada, a partir de hoje, vamos começar a fazer da forma correta. Quando você for orar, isso é uma grande sugestão. Faça um escopo mental na sua mente do que você vai pedir ao Senhor. Tem um cronograma, que muitas vezes somos genéricos, abertos demais, e com certeza você não vai ver o resultado da sua oração. Talvez se você pedir, Senhor, salva Goiânia, você não vai ver isso, com certeza. Mas, Senhor, salva meu vizinho, salva minha mãe, salva aquele amigo meu do trabalho. Você começou a ser específico. E com isso você vai obter melhores resultados no processo da sua oração. Segundo, talvez nesse processo de ter dúvidas se Deus vai ou não responder sua petição, pode estar relacionado a você estar em guerra com Deus. Você já parou para pensar nesse sentido? E é bem simples. Marido e mulher estão em casa e por algum motivo estão brigados, de bico um com o outro. E vamos supor que seu esposo lhe fez alguma raiva. Se ele chegar para te pedir alguma coisa, de pronto você atende? Como mulher cristã sabe assim, né? Se você estiver sendo trabalhada pelo Espírito ainda, você sabe que você entra aqui e sai aqui. Às vezes você nem ouve o que ele pediu. Porque vocês estão em certa guerra. E é normal que em certa guerra um não vai ouvir o outro. E então, você entrou na presença do Deus Pai e você está em guerra com Deus. Porque você tem pecados não confessados a Deus. E você espera que Ele te escute. Ele vai te ouvir? Será que Deus ouve todas as orações? E é interessante porque nós devemos pensar sobre isso. Deus, Ele não é algo abstrato. Deus, Ele é concreto e Ele é uma pessoa. Ele tem vontade própria, sentimentos, planos. Se Deus, Ele é uma pessoa, então Ele é relacional e pessoal. E se Ele é relacional e pessoal e é um ser, logo você deve se relacionar com Ele. Então, se você estiver em guerra com Deus, certamente que você não será ouvido. Então, é interessante, para ilustrarmos isso, eu não vou pedir para você abrir, isso aqui é só para a gente atentar para alguns procedimentos. Salmo 109, versículo 7, sugere que a oração dos ímpios deve ser considerada pecado. Alguém que não é cristão, a sua oração é considerada pecado. João 9, 31, afirma de forma específica que o Senhor não ouve pecadores. Deus não escuta os pecadores. Logo, você deve se perguntar, mas eu pequei. Como a gente resolve essa ambiguidade? Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Provérbios 28, 9 diz que a oração do desobediente ou rebelde é abominável.
é abominação para o Senhor, é repulsiva ou detestável para Ele. Você está em desobediência para com Deus. Você está em perversidade. Deus vai ouvir a sua oração? Não. Por isso que Jesus, na oração modelo, ele ensina, nós pedimos o quê? Perdão pelos nossos pecados, confissão de pecados. Mas, por outro lado, em Tiago 5,16, nos diz que a oração do justo realiza muito. Sabe por quê? Não somos justos em nossa vida diária. Sim, estamos vestidos da justiça de Cristo. Por isso, no que diz respeito à nossa posição diante de Deus, somos justos. Por causa da justiça que é em Cristo, Jesus vai me ouvir. É por isso que Deus não escuta os pecadores que não foram regenerados. A própria Bíblia já nos informa sobre isso. Então, talvez, muitas vezes você no seu quarto se indaga porque alguns sentimentos podem sobrevir sobre você. A sensação de não ser ouvido ou que a sua oração não está correta. Primeiro que você pode estar orando por generalidades, você está sendo vago. Segundo, você pode estar em guerra com Deus. Terceiro, você pode estar com o quê? Falta de paciência. Olha que coisa interessante. Nossa fidelidade a Deus tende a depender de atos imediatos e amáveis da parte dele. Se Deus não nos atender no nosso tempo, na medida da nossa necessidade, você perde o quê? A paciência. E a Bíblia nos ensina sobre paciência, e ela tem excelentes exemplos sobre paciência. Você acha que orar durante um mês é muito? Um ano? 25 anos? 40 anos? Eu vou falar primeiramente para mim, segundamente para vocês, meus irmãos. A oração é um exercício de paciência. Abraão esperou muito tempo por Isaque, ao ponto de antecipar o processo e gerar antes Ismael, que não era o filho da promessa. Por causa de murmuração, o povo hebreu peregrinou 40 anos no deserto, vendo o que viu, ouvindo o que ouviu, ficaram presos 40 anos naquele deserto. Então é um momento talvez de você exercer grande paciência. Comece a ser específico. Lave suas mãos, purifique-se. Seja uma pessoa mais paciente. E talvez em quarto lugar, você tenha memória curta. Isso é da nossa natureza, uma grande memória curta. Você quer ver um exemplo disso? Quantos de nós aqui, talvez até choramos para casar? Era um desejo ardente em nós. E aquela gratidão ficou toda para trás. A gente não lembra mais da gratidão. Quantos de nós anelamos por aquele cargo público? Por aquela oportunidade de emprego? E quando tomamos posse naquele trabalho, a euforia tomava conta da gente. Hoje é algo completamente normal e sem graça. Não é assim? E a nossa memória vai se cauterizando. Você não lembra daquele dia que você deu um golpe no volante e o carro quase capotou, né? E você sentiu que não capotou por Deus. Quantos livramentos Deus deu para cada um de nós e a nossa memória curta tragou de nós. Eu recentemente, deve ter 2 semanas, eu já até me esqueci. Estava cortando uns pés de mamona na casa de minha sogra, na chácara.
um graveto seco bateu a meio centímetro do meu olho. Meio centímetro era no olho. O estrago seria um pouco grande. Por um minuto ali eu falei, Senhor, graças a Deus. Mas de forma rápida a gente esquece. Talvez por essa memória curta, nós não temos entendido o processo de oração. Se você for escrever e elencar cada uma das maravilhas que o Senhor fez na sua vida, você enche uma folha, outra folha, da misericórdia que foi dispensada todos os dias. E ainda mais sobre aquilo que você nem sabe que você foi livrado. Só o Senhor sabe. Então talvez esses motivos nos levem a não entender o processo da petição, a muitas vezes ficarmos impacientes, termos a memória curta, estarmos em rebeldia contra Deus. Esse momento é um momento de nós ponderarmos. Será que temos orado uma vida inteira de forma equivocada? Pai nosso que estás nos céus, e você que está aqui nessa terra, quão distante você está de Deus, mas também Ele te mostra que é o Pai. É um momento nessa noite de forma lúcida, de forma clara, de forma convicta, de nós mudarmos procedimentos na nossa oração. Vamos orar de forma bíblica, de forma correta, como está escrito. É momento de sermos limpos dos nossos pecados. Aqui deve ter umas 15 pessoas. Se cada um aqui só pecou uma única vez hoje, tem 15 pecados aqui. E por causa de um pecado, o homem foi expulso do Éden. Se você pecou 3 vezes hoje, no final do mês você terá pecado 90 vezes. E isso te separa de Deus. Quem sabe vocês também não estejam recebendo ira de Deus por sua desobediência. E você espera que, como filho rebelde, Ele te escute. É um momento de ponderarmos de forma muito equilibrada e mudarmos o nosso processo de oração. Na verdade, a oração dessa noite é que a oração nos mude. Que o processo de oração venha transformar cada um de nós. E você não tem momento mais oportuno do que este. De chegar em casa, comer, tomar um banho e ir para o seu quarto sozinho fazer isso. Orar. Aqui a gente vai fazer a nossa oração coletiva, congregacional, pública. Mas em casa você vai começar a colocar isso em prática. Talvez muita coisa não tenha acontecido porque você não ora direito. E muita coisa também tem acontecido porque você deixou de orar. Porque nesse mesmo texto da oração do Pai Nosso, o que ele manda pedir? Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Será que às vezes quando o mal tem batido na porta, ele entrou porque entrou ou porque nós não estamos orando? Senhor, livra-nos do mal, do maligno. É um momento muito sério. É nesse processo que a droga não vai bater na porta dos seus filhos, do coração deles, no processo de oração. É nesse processo que casamentos vão ficar em pé, seguindo, prosseguindo. É nesse processo de oração frequente que continuaremos vencendo este mundo até não estarmos mais neste mundo, mas no paraíso com Cristo. Então eu convido a igreja a ficar de pé e nesse espírito de equilíbrio, nesse espírito de entendimento, de perseverança, nós vamos orar para que o Senhor possa nos orientar em realizar a vontade dEle. Não é? Que na oração fala o quê? Venha o teu reino.
Que a tua vontade, Senhor, possa ser feita na terra e no céu. Então, se você entendeu isso, eu convido a gente a orar junto aqui na igreja, você que também está em casa. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Senhor. O Senhor conhece a limitação de cada um de nós, Pai. O Senhor sabe da preguiça, muitas vezes, que toma conta de mim e dos meus irmãos, Pai. Do desânimo, Pai. Da falta de não pedirmos ao Senhor para livrar-nos do mal, Pai. Muitas vezes não temos pedido por isso. Muitas vezes nós não temos perdoado os nossos irmãos para então recebermos perdão do Senhor, Pai. Muitas vezes não encontramos o Pai desta oração, na própria oração. Estamos vendo o Senhor mais como um feitor de desejos do que como um Pai. Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa trabalhar na nossa concepção sobre quem é a pessoa de Cristo, sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, sobre quem é a tua pessoa, Pai. Para que possamos, de forma lúcida, Pai, orarmos de forma correta, Senhor. Com os nossos corações postos na tua presença, limpos do pecado, através da confissão de pecados, Pai. Que possamos trazer à memória, Senhor, todos os teus benefícios que o Senhor operou em nós, Pai. Que possamos nos lembrar disso, Senhor. Que possamos ter os nossos corações envolvidos no processo de oração, Pai. E o Senhor possa abrir os nossos olhos dia após dia, Pai. É o que eu peço sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Peça ao Senhor, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça ao Senhor, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Que o teu reino venha, Senhor. E tua vontade se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Quarta-feira tem grupo de vida através do Zoom. E até mais. Para você que está em casa também, uma boa semana. Fique todos com Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.